Pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que para mim é deveras importante. E eu quero falar sobre uma coisa que eu estou vivendo também. É exatamente o que fazer depois da morte dos nossos pais. Dos seus, se você, assim como eu, não tem nem pai nem mãe. Então, quando a gente perde pai e mãe, é uma dor que, sabe, é muito profunda. É algo que quase a gente acha que não vai conseguir vencer, enfrentar. E quando isso acontece, muitas pessoas ficam sem direção, sem rumo, né? Sem saber como seguir em frente sem esses dois. Então eu tenho algumas recomendações, uma delas é permitir a gente deixar, né? Franquear, viver o luto. Não tentar interromper isso, até porque chorar não é sinal de fraqueza, a gente sabe que até Jesus Cristo chorou diante da dor e do sofrimento, inclusive alheio. Então guardar os sentimentos, ou seja, não viver esse momento de luto, pode tornar a caminhada da gente ainda mais difícil. Outra recomendação que eu acho importante é buscar o consolo em Deus. Porque há momentos, gente, que as palavras humanas não conseguem, né, aliviar a nossa dor. Só Jesus, quando disse àquela mulher viúva, né, que perdeu seu filho, não chores. E ela parou de chorar. Foi Jesus. Então, nesse momento, a gente deve buscar a presença de Jesus para ele nos fortalecer, ajustar o nosso coração, que é aqui mente, para que possamos ter forças renovadas para continuar. Uma outra recomendação que sugiro também é a gente valorizar o legado deixado pelos nossos pais. Isso vale para mim, meus irmãos também, né, que perdemos nossos pais e eles deixaram um legado para nós, né? Possamos lembrar dos ensinamentos, dos conselhos, dos exemplos de fé que os dois, né, deram para nós. E eu estou falando para você, para a senhora e para o senhor também, que já perderam os seus, né? Também aquele exemplo de trabalho, de amor, de responsabilidade. Então, a melhor forma de honrar pai e mãe, como a Bíblia mesmo recomenda, e mesmo depois da partida deles, desde que ele morra, é viver os princípios que eles transmitiram para nós. Isso é uma forma de a gente honrar até a memória deles. Uma outra coisa que eu acho importante também é a união da família. Por quê? Porque, gente, parece que realmente, né, pai e mãe são os dois tentáculos ali daquele prédio chamado família, daquele edifício chamado família. E parece que quando eles partem, quando eles morrem, muitas famílias começam a se afastar uma das outras. Parece que não tem mais a união depois da morte daquele pai, daquela mãe que tanto cuidava dos irmãos da casa. Aí começam aqueles conflitos, né? Aqueles conflitos, inclusive, de interesse, como heranças, por exemplo. Mas esse não é o momento de preservar essas coisas que são supérfluas. Nós devemos preservar os laços familiares e cultivar o amor entre os irmãos, ou seja, a semente daqueles que já partiram. Então, gente, por fim, eu quero dizer que devemos, depois da morte dos nossos pais, em família, devemos manter a esperança. E a gente sabe que quem crê em Deus, a morte nunca será o fim da história. A saudade a gente vai guardar conosco, mas a esperança também permanece. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz Jesus, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um momento de choro, de lágrimas, o momento do luto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Eu falei recentemente sobre isso em outra reflexão. Êxodo 20, capítulo e versículo 12. Então, concluindo, se você, assim como eu, perdeu pai e mãe, não deixe que a dor apague as lembranças. Transforme a saudade que você sente dele e dela em gratidão. Preserve os ensinamentos recebidos. Continue caminhando com Deus, sabendo que o nosso Senhor, Ele é capaz de sustentar o nosso coração em todos os momentos de nossa vida.
Hoje é 5 de junho de 2026. Aqui é o servo Gessé Gomes.